Pai, nós te adoramos e bendizemos o teu nome nesta hora, Senhor, pela vida que o Senhor nos deu, pela graça, pela saúde, pela salvação, por todas as bênçãos materiais e espirituais que o Senhor tem dispensado a cada um de nós, das quais nós não somos dignos, meu Deus, e pelas quais nós queremos te louvar nessa noite também. Pai querido, abençoa os teus filhos que aqui já se encontram, aqueles que estão a caminho, e trazem paz e segurança. Venha operar nessa noite, meu Deus, na vida de cada um de nós. Fale conosco, toma o primeiro e último lugar nesta reunião, Pai, pois aqui estaremos reunidos em Teu nome, Pai. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos adorar a Deus. Eu quero adorar a Deus com os irmãos, cantando o hino 104. E depois eu vou pedir à irmã Jesus que cante mais 2 hinos congregacionais. Número 104. Jesus procura a ovelha é o título do hino de número 104. Ei, Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Vamos começar um tom mais baixo, porque senão ninguém vai dar conta, nem eu. Ei, Jesus... Ei, Jesus a procurar a ovelha que a vagar, desgarrou-se do aprisco do Senhor. Pelos montes a sofrer, faça sol ou a chover, Cristo busca sua ovelha com amor. Com amor. O pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Com seus pés o bom pastor, já feridos que horror, de descer nos tenebrosos pedregais, e cansado de andar, mas ainda aclamar: ovelhas minhas, onde vós estáis? Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor que Jesus procura para salvar. Se escuta o gemer da ovelha, que prazer, enche logo o coração do bom pastor, e correndo sem parar, até a ovelha abraçar e trazê-la ao seu ombro com amor. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Já em casa o pastor, ó, jubila com dulçor pela ovelha desgarrada que achou. E assim também Jesus, com os anjos lá na luz,
se alegra pelas almas que salvou. Com amor, o pastor, eis que chama sua ovelha sem cessar. Possa hoje o pecador escutar a voz do amor de Jesus que procura para salvar. Glória a Jesus. Vamos continuar adorando a Deus, agora com o irmão Jesus, cantando mais 2 hinos de nossa harpa cristã. Vamos adorar o Senhor, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Vamos cantar o hino de número 296. Espera. No jardim Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai suplicava, pelo cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo as sabe por minha oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Jesus teve completa vitória, porque sempre viveu em oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Renovados em força seremos, nós teremos uma nova unção. E com Deus no jardim falaremos, se vivermos sempre em oração. Com Jesus a minha alma deseja estar, no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Número 3. Número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No
no Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma igreja, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé e vamos pedir aqui ao Lucas para ler em Lucas. Vai dar certo. Lucas capítulo 15, versículo 11 até o versículo 24. Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 24. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores.
E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos seus pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, mais uma vez estamos aqui na tua casa, Pai, para entoar louvores a ti, Senhor. Senhor, nós te pedimos, se faz presente nessa noite, Pai, nos abençoando com a tua palavra, Senhor, que nós possamos compreender aquilo que tu tens preparado, e que nós possamos guardar, Senhor, os nossos corações, para que não venhamos mais a pecar contra ti, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos começar essa parte de louvor com as nossas irmãs do conjunto Louvor e Súplica. Vamos ouvir Louvor e Súplica. Depois o irmão Assis com o grupo de louvor. Depois a irmã Maria Borges. Vamos ouvir essa sequência de 3 hinos. Irmã não pode? Tá, a irmã Maria Borges não pode. Vamos ouvir então a sequência desses 2 louvores. Ou 3. O irmão Assis pode cantar 2 hinos agora, após as irmãs. Quando o irmão Assis estiver cantando, a gente já serve a Deus com nossos dízimos e ofertas. Após esses 3 louvores, aí nós teremos algumas palavras de saudação. Amém.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Dizer que para mim é um privilégio, é uma grande alegria estar nesta noite na casa do Senhor. Para juntos nos amados, adorarmos ao nosso Jesus amado, aquele que é digno de honra, de glória, de poder, de autoridade. Dizer que o Senhor, nesta noite, Ele estará aqui. Você que veio ouvir a palavra do Senhor, você é um privilegiado. Você é um privilegiado por estar na casa do Senhor nessa noite. Aleluia. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé,
sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, toca-me, toca-me, Senhor. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, Senhor. Toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, eu vou fazer aqui a apresentação dos visitantes. Logo após a gente apresentar os visitantes, a gente vai ouvir uma palavra de saudação, uma saudação com a irmã Edna. Depois, em seguida, uma saudação com o irmão Edivan. Essas duas saudações.
Estão nos visitando os irmãos Mão Francisco, do Porto Alegre. Dê o sinal com a mão, por favor, irmão. Amém. Irmão Luiz, ele é da Igreja Presbiteriana. Amém. Os irmãos querem receber os nossos visitantes como usam fazer os santos. Se é verdade, digam amém. Amém. Irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A casa é vossa, a casa é do Pai. Podem adorar ao Senhor junto conosco, com toda a alegria. Irmã Edna traz-nos uma palavra de saudação, depois de irmão Edivan, e após essas duas palavras, a gente ouve a irmã Zildimar louvando o Senhor. Sauda a igreja com a paz do Senhor. Desejo ao nosso visitante que seja bem-vindo à casa do Senhor, porque aqui é o lugar onde Deus habita, pois Ele está aqui presente no nosso meio. Porque os que confiam em Deus serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Confia no Senhor Jesus e tudo Ele fará. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Agora uma palavra com o irmão Edivan. E aí, em seguida, o louvor com a irmã Zildimar. Paz do Senhor, irmãos, eu fui chamado de surpresa, né? Mas aí a gente tem que vir, né? Quando é o chamado, né? E agradecer a oportunidade. E agradecer a oportunidade de estar aqui nessa igreja, né? Eu vou fazer já 1 ano e pouco e agradecer a todos os irmãos, né? Pelo carinho, né? Que a gente sente a presença de Deus, né? E isso, irmão, agradecer a todos, viu? Saber que eu estou aqui, eu sei que não foi por acaso, né? Quando eu orei, né, quando eu estava aqui, até contei para minha esposa, né, que viu o pastor, né, Zé Areia. E ali, reconheci que era aqui, né, onde eu tinha que me congregar. E agradecer a todos, viu? Só isso, viu? Muito obrigado aqui pela presença, viu? Todos. Obrigado. Amém. Eu sou desse tempo, irmãos, que ninguém avisava quem ia pregar e quem ia cantar, não, entendeu? E ninguém dizia não, não tem isso. Irmãos, os mais velhos sabem, entendeu? Vou usar a expressão velho mesmo, o negócio de... problema com idade eu não tenho, entendeu? Eu não tenho problema com idade, não. Sou jovem, né? Então é o seguinte, deixa eu dar uma palavrinha rápida acerca disso. Eu tive a minha primeira oportunidade para dar uma palavra, para pregar, a expressão era essa, foi avisada e tal. Acho que eu tinha uns 13 anos, não sei, né? Aí acho que não era tempo ainda, não tinha ainda, não sabia segurar um microfone não, tremia muito, entendeu? Aí, assim, para cair aqui não dá certo ainda não, entendeu? Para chegar aqui tem que ficar pelo menos em pé, entendeu? E segurar o microfone sem ter problemas para falar, né? Aí a gente passou um tempo, acho que não é o tempo dele ainda não, né? Passou assim uns 2, 3 anos, sei lá, entendeu? Nesse tempo a história já era outra. Aí ninguém me avisava, mas parece que eu ia ser chamado a qualquer hora, durante anos. E todo culto eu ia preparado. E eu não estava lembrando que tinham esquecido, né? Não estava lembrando, não. Todo culto eu ia preparado com uma palavra. E o pastor gostava de ficar do lado do dirigente, toda vez. O dirigente ficava sentado quase no centro do púlpito, ele do lado do dirigente. Sempre. Às vezes ele dava algum toque, dava alguma opinião no trabalho, né? E quando ele estava dando uma opinião ali, estava
deve estar dizendo para me chamar para pregar. Foi assim, entendeu? E quando foi de repente num domingão lotado, irmão Zé Filho, vem dar uma palavra aqui. E pronto, nunca mais pude me esconder. Meus irmãos, vamos ouvir a irmã Zildimar adorar o Senhor com o hino, e em seguida a gente ministra a palavra do Senhor nessa noite. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. E a igreja pode me ajudar. Irmão Assis, todos podem me ajudar. Eu quis viver a minha vida, sair por aí, mas eu te confesso que não consegui. Eu estou cansada, deixe-me entrar. Preciso de um pouco de água, um pedaço de pão. Estou arrependida, quero teu perdão. Hoje eu vim aqui pra gente conversar. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependida, eu vim para ficar. Aonde eu estava não era o meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu comi o alimento que ninguém queria. Passei fome, frio, noites mal dormida. Tomei água suja que ninguém bebeu. Dei embora sem motivo, sei que eu errei. Estou arrependida de tudo que fiz. Senti tua falta, por isso eu voltei. Eu vim pra te pedir perdão diante do teu povo. Quero tua presença comigo de novo. Chorar de alegria como eu já chorei. Estou mesmo arrependida, eu vim para ficar. Aonde eu estava não era meu lugar. Senti tua falta, por isso eu voltei. Amém. Graças a Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Pois bem, nossa meditação será feita no texto da nossa leitura oficial de hoje, que fizemos aqui no livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo 11. Aqui nós temos a parábola do filho pródigo. Estamos no chamado capítulo das coisas perdidas. As outras são as parábolas da ovelha e da dracma perdida. As três são histórias bíblicas que muitos de nós, sem dúvida, com melhores memórias do que a minha, têm talvez de cor.
né, o desenrolar de cada uma das três. São parecidas, o tema é único, é o tema do capítulo. É muito conhecido esses textos bíblicos, essas três parábolas, né? Mas a gente jamais, né? Jamais, como é de conhecimento de cada irmão, de cada irmã, deve desprezar uma reflexão, uma meditação, uma pregação, uma palavra que seja, acerca de um texto, de um versículo, de uma história, de uma parábola, de uma passagem bíblica que seja extremamente conhecida. Não, já ouvi tudo sobre essa parábola, já li essa passagem várias vezes, diversos pregadores já usaram essa mensagem. Acho que não tenho mais nada a aprender. Todos sabemos que a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento. E todos sabemos que depois de 5, 10, 15, 20 anos de crente lendo a Bíblia, de repente a gente encontra algo especial naquela palavra, naquele versículo, naquela história que você já leu várias vezes, que já ouviu meditações, reflexões, pregações várias vezes naquele texto, e que até ali aquilo não tinha chegado ao seu coração, né? É porque é a palavra de Deus, não é a Constituição, não é um livro didático, não é uma revista ou um jornal. A mensagem é curta, simples, direta e tem data de validade. Quem é que quer ficar lendo jornal antigo? Revista de 2 semanas atrás? Não tem lógica, não faz sentido. Mas a palavra de Deus, ela não tem data de validade, né? Ela é eterna, como Ele, Deus, é, né? E infinita, como Ele também é. Diz o primeiro versículo que foi lido, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço, versículo 12, o mais moço deles, disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Aqui nós encontramos de saída o texto bíblico dizendo que tinha aquele homem 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. O mais moço. Não por acaso apontando para alguém com menos idade, talvez com menos maturidade, para chegar a tomar a atitude que todos nós sabemos qual foi a atitude que ele tomou. Pediu a sua parte na herança, na fazenda, e diz a palavra no versículo 13 que poucos dias ele ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. A quem falta maturidade, muitas vezes sobram decisões precipitadas, atitudes impensadas e muitas vezes com consequências desastrosas. Por isso a palavra de Deus sempre nos alerta que a gente não pode ser menino no entendimento. Diz a palavra: sede meninos na malícia, mas adultos no entendimento. O crente precisa, mas ele não tem nenhuma impossibilidade, uma grande dificuldade de alcançar muito rapidamente maturidade espiritual. Quando se aceita Jesus, da parte de Deus não falta nada para que a pessoa rapidamente alcance a graça,
de uma maturidade cristã e de uma estabilidade espiritual para saber o que fazer, qual decisão tomar, qual a melhor atitude adotar. Quando a gente aceita Jesus, já nos é concedido um presente sem igual, chamado Espírito Santo. Diz a palavra que o Senhor soprou o entendimento das Escrituras aos discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Isso foi no começo, isso foi ali no início. E o Espírito Santo, ele é o dono do saber, ele é o dono da sabedoria, da inteligência, do conhecimento, e ele está para nós como a nossa consciência, nos ditando os rumos a seguir, por aqui sim, por aqui não. Só que a nossa consciência pode se corromper, a nossa consciência pode se cauterizar, e o Espírito Santo não. Espírito Santo de Deus não erra, não erra, não tem problema com ele, ele só indica o certo. Então o Espírito Santo já está conosco na primeira hora que a gente aceita Jesus como Salvador. Pode não ter conhecimento bíblico, teológico, pode não ter experiência alguma espiritual, oração, nada, não orou nada, dom espiritual, coisa nenhuma, pode não ter nada, mas já tem o Espírito Santo. Então já dá para muito rapidamente começar a adquirir algum nível de maturidade para não fazer aquilo que poderá ser prejudicial para a sua trajetória cristã, para a sua jornada com Deus. Poucos dias depois, versículo 13, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Qual foi a ação aqui? De quem partiu a decisão aqui? Foi do filho. Foi dele. Foi ele que disse: me dá a herança. Foi ele que ajuntou tudo. E foi ele que partiu para uma terra longínqua. A atitude não pode ser melhor definida em cada um desses pontos, onde o sujeito da ação é o filho, de pouca maturidade espiritual ou de nenhuma maturidade espiritual. Não foi do pai. O pai não deu motivo algum para que o filho quisesse sair da sua fazenda, sair do seu domínio, sair de perto de si. Assim como Deus, jamais o Senhor deseja e faz qualquer coisa para que a gente dele se afaste. Se ocorrer um afastamento, se ocorrer um distanciamento, uma quebra de comunhão, a culpa é nossa. A decisão vai ter sido nossa. Não, decidiu. Ninguém faz nada sem decidir. Você só não decide aquilo que é por instinto. Tipo, vai atravessando uma rua, vem um carro em alta velocidade. Não precisa pensar, decidir, não. Você dá um pulo muito rapidamente antes de pensar. É questão de instinto. Mas o resto é tudo por decisão. Tudo passa pela cabeça, pela mente, e voluntária, e conscientemente, muitas vezes, a sua decisão é tomada, as suas ações são executadas. Nós não podemos colocar culpa em ninguém, Muitas vezes, o diabo, a decisão é nossa. Ele tentou Jesus, e tentou muito, mas a decisão cabe a nós. O diabo chega e arrebenta, já ouviram aqui talvez, O diabo, Jesus é educado, bate na porta, o diabo chega e arrebenta a porta. Não existe isso de diabo arrebentar a porta. A decisão de abrir a porta sempre vai ser de quem está do lado de dentro. Sempre vai ser nossa, a responsabilidade é nossa,
Ah, foi a mulher que tu me deste. Não, é porque a cobra, não tem mulher. Foi você. Né? As falhas são nossas, os erros são nossos, não são do Senhor. O que a gente tiver de prejuízo, o que a gente tiver de dificuldade, de problemas, não vamos atribuir a ninguém, porque diz o profeta, queixe-se cada um dos seus pecados. Então o filho tomou a decisão, o filho foi para uma terra longínqua e distante. Essa questão aqui não tem nada a ver com distância geográfica, física, porque nós estamos tratando aqui de coisa espiritual. Então, às vezes, a pessoa pode estar, como se diz no linguajar, né? Perdido dentro de casa. Você pode estar sendo um filho pródigo na terra longínqua dentro de casa, né? Porque a distância aqui é o distanciamento do Senhor, é o distanciamento do Pai. É não querer mais a proximidade, a comunhão com o Pai. E não importa, né? Se mantém-se o ritmo, o costume de qualquer outra atitude, se mantém-se o nome, porque não adianta só o nome de filho de Deus. Tem que ser realmente próximo do Pai. E a pessoa pode estar longe, numa terra longínqua, numa terra distante. E ali desperdiçou a sua fazenda. A fazenda, para fazer um paralelismo aqui, a fazenda é tudo que é bom que vem de Deus para nós nessa parábola. Pode simbolizar tudo que, né, de bom vem do Senhor para os seus filhos. E uma coisa na reflexão desse texto me chamou a atenção, é que a fazenda procede de Deus, o bem procede de Deus, foi entregue ao jovem, mas irmãos, a palavra se apressa em dizer, logo após ele chegar na terra longínqua, em dizer que ele ali desperdiçou toda a sua fazenda. Não dá para receber algo de Deus, se distanciar dele e continuar desfrutando daquele algo recebido. O que vem de Deus é para quem está perto dele, só tem validade, só tem sentido se estiver perto dele. Se distanciar, o que tem dele se perde, o que se tem dele se perde, não tem valor. Tem que haver a comunhão, tem que haver a ligação, tem que haver o contato, do contrário, não tem sentido algum. A gente pode estar aqui muito próximo daquela caixa d'água que tem, né, milhões de litros d'água, mas se não houver a ligação, o cano, o contato, a comunhão, não vem água, não vem. A diferença é a comunhão com o Senhor. Não dá para eu levar de Deus para onde eu for alguma coisa boa e ficar desfrutando. Que coisa? Não estamos falando de nada material, irmãos. Estamos falando daquilo que tem sentido, daquilo que tem valor eterno. É a alegria da salvação, é a felicidade da comunhão com Deus. É isso que tem real valor. E você não leva isso para longe de Deus. Você só tem se ficar perto dele. Se sair, acaba. Rápido, muito ligeiro. Como num passe de mágica, como mostra o texto. Ele chegou na terra e a Bíblia já diz que ali acabou. Se desfez toda a sua fazenda, desperdiçou tudo que tinha. É isso que acontece. Se não estiver perto do Senhor, nada acontece. Tem um hino da Mara Lima que diz, pertinho dele eu tenho a fé de Abraão, eu tenho tanta coisa, mas fica distante dele para ver se tem qualquer coisa. Não tem nada. Distante do Senhor, nada. E havendo ele gastado tudo, porque se acaba. O que nós temos de Deus tem que ser assim, buscando no dia a dia, permanentemente, ininterruptamente, igual o maná.
vai pegar o maná, traz o maná para casa, come. No outro dia, vai pegar o maná. É a oração, a leitura bíblica, é tudo o que nós precisamos da parte de Deus. Vai pegar, se alimenta. No outro dia, vai novamente. Se pegar mais do que o que é suficiente, apodrece. É o que aconteceu lá no deserto, né? Não adianta. Tem que ser dentro da regra que o Senhor determina, porque Ele é a fonte, né? E tem que estar perto da fonte. Não tem como ser diferente. Já diz o Salmo, né? Que o justo é como árvore plantada junto a ribeiro de água. Distante não vai, distante não floresce, distante não é viçoso, não frutifica, não tem sentido, seca, morre, se acaba. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Ao se encontrar distante de Deus, a alma fica carente, né? O lugar, como diz alguém, que é o lugar de Deus dentro do homem, se Deus não estiver, lá tem um vazio, não tem algo que dê para preencher. Se tiver como que preenchido, é autoenganação. Não tem nada que substitua o Senhor. Nenhuma alegria, nenhuma graça, nenhuma satisfação material pode ocupar o trono do Senhor no coração do homem. Não dá. Não haverá algo real, de verdade, de alegria, de felicidade, quando o Senhor não está ali onde Ele deve estar, no centro da nossa vida, no trono do nosso coração. Automaticamente, Ele não estando, há um vazio, há uma carência, há necessidade, não tem como a pessoa estar bem, não tem, de maneira nenhuma. Versículo 15, foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Os irmãos já sabem muito claramente que os judeus, por orientação da lei de Moisés, a lei cerimonial, né? Eles consideram o porco como um animal impuro, né? Ele considera o porco como um animal impuro. Distante de Deus, ninguém vai lhe oferecer o que Deus lhe oferece. Vai lhe oferecer algo ruim, vai lhe oferecer algo imundo, porque só tem duas personagens para oferecer alguma coisa no campo espiritual para o homem: é Deus e o inimigo. Deus só dá aquilo que é bom, e o inimigo só dá o que não presta, só dá o que é imundo. Coloca-se numa situação que você jamais vai querer, né? Não é algo aceitável, né? Se a pessoa for refletir, se a pessoa for pensar com os olhos espirituais, vamos dizer, olhar com os olhos espirituais, vamos dizer assim. Estamos falando aqui de um contexto judaico, né? Onde até hoje os judeus não criam porcos e nem comem porcos, porque ainda hoje eles guardam a lei. E aqui, nesse texto, para fazer esse paralelo, é oferecido a esse jovem algo que ele não era para aceitar, mas ele tinha escolha. Ele agora estava sofrendo as consequências da sua escolha errada. Ele não tinha o que fazer, ele aceitou aquilo. Mas eu não sei se chegou o momento do salário, porque antes de falar em salário, de alguma coisa para satisfazer a sua necessidade, diz o versículo 16, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, porque teoricamente, né, esse era o momento em que ele já estava sem nada, e ainda não tinha recebido salário.
Só que ninguém lhe dava comida. E ele queria comer aquilo que o animal imundo, que ele não comeria, né, ia comer. A comida daquele animal imundo era o que ele já estava desejando. Não era nem o animal. Não. Era a própria comida do animal, né? É aquilo que a gente observa que, quando a pessoa afasta-se da vontade de Deus, já disse certo pregador que a pessoa vai só descendo de nível, né? Olha, Jonas estava aqui, vai descendo, porão, tal, navio, porão, só descendo, né? Fundo do mar, só descendo, só caindo, perdendo posições, se distanciando, porque diz a palavra que o caminho para o justo, o caminho do céu, fica para cima, né? E quando a pessoa está descendo, está se afastando do Senhor, está se afastando. Versículo 17, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele já não lembrou, né? Já não lembrou nem da posição dele. Ele era filho, né? Ele era filho. Mas ele lembrou da posição dos trabalhadores do seu pai, que eram os seus servos. Eram os empregados da fazenda. Eles têm fartura de pão, e eu aqui padeço de fome, sendo filho dele, filho do dono da fazenda. Aqui houve uma reflexão. Aqui o amadurecimento veio na base do sofrimento, veio na base da carência, na base da necessidade, aquilo que a gente aprendeu a ouvir, que é alguém ser chamado não pelo amor, mas pela dor. Quantos trabalhadores de meu pai, não lembrou do seu irmão, lembrou dos trabalhadores que eram simplesmente serviçais da fazenda, mas tinham alimento e pão de sobra. E eu, disse ele, estou aqui a padecer fome, necessidade. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. A partir desse momento, ele já talvez não devia mais ser chamado de filho pródigo. Era um homem arrependido. E se existia uma coisa valiosa para Deus no seu relacionamento com o homem, se chama arrependimento. Quando há o arrependimento, a graça é instantânea, o perdão é imediato. O ladrão, lá na cruz, não disse muito não, só disse: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Ele não disse: eu quero ir junto contigo, não, mas o Senhor, como diz lá em Samuel, não é como o homem que vê o exterior, vê o coração. Jesus viu no homem, naquele ladrão, um coração arrependido, e disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não precisa muita conversa quando há um coração arrependido, porque Deus vê o coração. Como nós temos coração endurecido e não vemos o coração dos outros, muitas vezes, meu amigo, para você perdoar alguém, tem que haver um blá, 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 né? Tem que haver um convencimento. Será que me magoou e realmente está arrependido mesmo? Será que mudou, reconheceu, né? Mas com Deus Ele é maravilhoso. O seu coração não é como o nosso coração endurecido. Ele vê tudo, e vendo o real e verdadeiro arrependimento no coração do homem, Ele já vê o homem pecador como santo. Agora pela manhã a gente estava vendo isso. Falamos aqui, né, na gincana, do processo da justificação, que é instantâneo, não pode nem ser chamado de processo de certa forma. É o simples ato de quando o homem se arrepende, em vez de ser considerado por Deus pecador, ali mesmo ele já é considerado justo. Isso é a justificação. É um ato pelo qual Deus considera o homem pecador
degenerado, destruído, mas arrependido, considera santo, considera justo, já está na posição de santo. Então aqui, se o pai desse jovem tivesse ouvido essas palavras, como humano, claro que ele já iria, como coração de pai, já ia considerar que a coisa estava mudada de figura completamente. Mas vamos adiante. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Tomou a atitude novamente. Graças a Deus, né? Faeis a parte dele, é assim que deve acontecer. Se eu que me distancio, eu que tenho que primeiro reconhecer o meu erro, reconhecer o meu pecado, e tomar a atitude de voltar ao Senhor, voltar aos pés do Senhor, buscar de novo estar junto do Senhor, buscar de novo a comunhão com o Senhor. E levantando-se foi para o seu pai. Deus está sempre à espera, Deus está sempre aguardando o retorno daqueles que se desgarraram. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Eu não sei se alguém já ouviu, se alguém já percebeu, mas essa expressão, íntima compaixão, é uma das mais belas expressões da Bíblia, e ela demonstra algo que, de tão especial. Eu peguei um aplicativo e coloquei essa expressão na linguagem corrigida e só encontrei 6 vezes, E eu já sabia, mas eu fui conferir. Todas as vezes em que há essa expressão íntima compaixão, ou é numa parábola desse tipo em que alguém que é movido de íntima compaixão representa o próprio Deus, representa o próprio Cristo, ou então é quando Jesus se movia de íntima compaixão por alguém. É uma coisa divina. Íntima compaixão não é muito do nosso nível. Nós somos endurecidos, nós somos pessoas que estamos longe daquela estatura perfeita de Cristo, como diz a palavra. Íntima compaixão. Talvez ainda mais por essa expressão, fica mais claro ainda que esse pai dessa parábola representa o próprio Deus, por essa expressão maravilhosa. E, vendo ao longe, se moveu de íntima compaixão. Não ouviu o relato do seu filho, dizendo o que passou, dizendo o que aconteceu. Não ouviu dizendo: pai, eu acabei com a fazenda. Não ouviu dizendo: pai, os meus amigos foram embora quando o que eu levei daqui se acabou. Não ouviu ele dizendo que estava cuidando de porcos. E não ouviu ele dizendo que ninguém lhe dava nada. Não ouviu ele dizendo que sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Mas como esse pai é uma simbologia de Deus, ao longe já sentiu íntima compaixão por ele. E correu ao seu encontro. E lançou-se ao pescoço e o beijou. Aí vale um ditado nosso, que eu já ouvi algumas vezes, não sei se vocês já ouviram, mas diz muitas vezes um pregador, dê um passo para Deus que Ele dará 2 para você. Não está na Bíblia não, mas cabe. Quando o homem faz um pouquinho assim, Deus fez já um tantão e faz um outro tantão. Faz uma outra ação grandiosíssima de amor e de graça e de misericórdia, incomparável, e que não é nada que a gente mereça. É sempre assim, ninguém paga conta com Deus, ninguém consegue ser grato a Ele o suficiente.
Porque quando a gente faz qualquer coisinha, Ele vem e o que Ele faz é tamanho que parece que apaga o que a gente fez. Não adianta, mas Ele guarda tudo, ainda bem, né? Ele guarda tudo. E aí o versículo 21 diz: e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Não houve uma resposta, não houve nada com relação àquela sua colocação: já não sou digno de ser chamado teu filho. Porque Deus não está importando com uma palavra só. É vista a humildade do coração. E quando tem o arrependimento, e quando tem a humildade, o tratamento é aquele que a gente já sabe que vem da parte dele para um bom filho, mesmo sem a gente ser. Somos todos pecadores, né? E temos só a graça de termos sido resgatados e redimidos. E temos um tratamento de filhos. Temos um tratamento que a gente nem mais almejava. Ele disse: me trata pelo menos como um dos teus empregados. É verdade que a palavra de Deus diz que nós temos que ser servos, né? Agora, é a gente sendo servo e o Senhor nos tratando como filhos. É a gente sendo servo, empregado, e Ele nos tratando como filhos. Ele não faz diferença. Você tem que me servir, mas fazendo a sua parte, você vai ter muito mais do que o que você pensa. Essa é a ação e a atitude do Senhor com relação a nós, desgarrados, né, distanciados e feitos à imagem e semelhança de Deus, mas rebaixados para uma posição muito inferior, por nossa própria decisão, por nossa própria vontade, afastados de Deus, porque nos afastamos dele, não porque ele nos afastou de si. Então, esta é a mensagem desse texto para nós. Reconhecermos cada vez mais que a cada momento podemos estar voltando-se cada vez mais para perto de Deus. O filho pródigo não é só o descrente, não é só o desviado, mas pode ser cada um de nós, depois do reconhecimento do erro, do pecado, cada vez mais nos aproximando de Deus, com muito mais humildade, porque nós não temos de que nos orgulhar diante do Senhor, não temos nada ali a apresentar. Não, nós, pelo fato de termos sido corrompidos pelo pecado, perdemos tudo. Tudo que vem da parte do Senhor é para ser por nós reconhecido como algo de um valor extremo e que, né, nós poderemos muito bem almejar menos, porque da parte do Senhor sempre tem muito, sempre tem bastante, sempre tem muita graça. E não é que a gente deva jamais pensar nisto sobre o aspecto material, irmãos, pelo amor de Deus, jamais. Vamos muito mesmo focar naquilo que tem Deus para nós em termos de riquezas espirituais, que a gente tem a capacidade, que só provém, né, que só vem a nós mediante muita comunhão, muita graça de Deus na vida, tem a capacidade de ver mais valor em coisas eternas, em coisas que valem para a eternidade, porque aqui tudo é passageiro, já diz o pregador, tudo é vaidade, o pregador, autor, né, de Eclesiastes, tudo é vaidade, aqui não tem nada de interessante, né? Daqui nós não levamos nada a não ser nós mesmos redimidos pelo Senhor, só, nada mais. Materialmente falando, a gente pode receber de Deus
e devemos ser gratos, e podemos buscar, se o nosso coração não estiver apegado nisso, mas jamais deve ser algo que nos mova. E diz o salmista, né, no Salmo 62, versículo 10, se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Essas riquezas aqui são as materiais, né? Mas vamos pôr o nosso coração naquilo que é o verdadeiro tesouro, que é a vida eterna, que é a presença e a pessoa de Cristo em nós. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça. Vamos ouvir mais uma vez o irmão Assis apresentando um louvor ao Senhor, e em seguida a gente vai para a conclusão. Eu peço ao nosso pastor que faça a conclusão nesta oportunidade. Glória a Deus. Jesus é maior, o seu poder está acima de todos. Aleluia. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Meus irmãos, depois da mensagem desta, nós perguntamos a alguém que está distante do Senhor, como esse filho pródigo, que precisa retornar à casa do Pai. Mas é interessante que foi exposto a decisão de sair, e a decisão de retornar foi do jovem. Alguns pregam por aí que caía do homem e levantar de Deus. O provérbio diz que 7 vezes o justo cai, 7 vezes ele se levanta. Mas o justo, esse jovem gastou tudo o que tinha, do que qual foi lhe dado pelo Pai. Ele desperdiçou. Quantos estão desperdiçando a sua vida? Porque estão distante
do Pai, precisam retornar à casa do Pai. Alguém que precisa retornar? Que quer vir fazer uma nova aliança, um novo pacto com Deus. Se não, fique com você a oportunidade. Amanhã, quarta, nós temos oração de 7 às 8. Terça-feira, nós temos o ciclo de oração. Quinta, culto de ensino. Mas, antes de nós concluirmos, nós vamos pedir que o louvor e súplica cante mais um hino. Logo em seguida, o irmão Elias estará encerrando a transmissão. Eu quero só dizer uma coisinha para a igreja, notificação, bem rapidinho, certo? Então, logo após o louvor e súplica, o Elias encerra a transmissão. Nós queremos falar só com a igreja local.
Meus irmãos, eu queria dizer para vocês que essa igreja é maravilhosa. Nós estávamos preparando nossa cesta e estava faltando muita coisa, né? De ontem para hoje, essa igreja supriu tudo o que faltava para nós fazermos a cesta para os irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês que contribuíram maravilhosamente. Deus há de recompensá-los por isto. Amém?